Quando eu era pequeno, eu e minha família morávamos em uma casa muito humilde, de apenas 3 cômodos e um banheiro no estado do Rio de Janeiro. Morávamos em um bairro chamado Realengo, e nesse bairro tinha essa casa onde nós morávamos, eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos, mais novos que eu. E certo dia, a minha mãe viu uma sombra da janela da casa no alto, pois havia uma casa abandonada na frente. E para que nós acessássemos a nossa casa, tínhamos que passar por um corredor de mais ou menos 20 metros. E a minha mãe viu. Desde então, nossa vida nunca mais foi a mesma. Vivíamos assustados, pois não sabíamos o que seria aquilo. Até que certa vez descobrimos que a casa onde a minha mãe havia visto a sombra era uma casa mal assombrada. Desde então, a nossa vida não foi mais a mesma. Começamos a ter receio de passar no corredor, pois não sabíamos o que iria acontecer assim que fechássemos o portão e fôssemos acessar a nossa casa que ficava no fundo. O medo tomava conta de nós. Era aterrorizante passar naquele corredor sombrio com apenas uma lâmpada para clarear e acessar a nossa casa. Eram os piores 20 metros que tínhamos que passar naquele corredor. E era uma sensação muito ruim, pois tínhamos muito medo, vivíamos com medo, e isso nos assustava demais. Desde então a nossa vida nunca foi a mesma, não conseguíamos ter as coisas. Meu pai batalhava para poder dar-nos o sustento, mas a gente não conseguia ter muita coisa. E certa vez a minha mãe foi a uma igreja evangélica e foi revelado a ela que aquela casa era, por sinal, mal assombrada. E meu pai fez todos os esforços para que a gente pudesse se mudar de lá. Mas, até que conseguíssemos, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, pois a gente não conseguia dormir direito com medo. Passar no corredor, ficávamos com medo. E até que um belo dia, depois de tantas orações, de tantos pedidos, meu pai conseguiu comprar um lote e nós nos mudamos daquela casa pequena, humilde, no fundo daquele corredor, para uma casa melhor. E aí a nossa vida começou a andar e conseguimos ter os nossos objetivos, alcançar as coisas que tanto precisávamos. Esta é a minha história.